Quarta-feira, 27 de maio de 2020. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Um abraço a você, torcedor. A você, torcedora, que se liga a partir desse instante aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos falando do rondoniaovivo.com, que traz a partir desse instante o nosso esporte.com, programa de esportes levado ao ar às segundas, quartas e sextas-feiras. E hoje, nesta quarta-feira, com a presença bem legal do nosso companheiro de Arlé, presidente da Arlé, J. Lima, o qual já dou um bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que esteja vendo a gente nesse momento, meu caro Jota. Como é que tá, meu irmão? Um abraço, Pereira, um abraço, Vanderlei, que daqui a pouquinho também vai estar conosco aqui também. Um abraço a todos os telespectadores. Tranquilo, Pereira, na verdade a gente está de quarentena, né? Aguardando aí o momento do retorno da questão do futebol brasileiro em si, e nós aqui em Rondônia nós já sabemos quando deve retornar, né? Pelo menos o profissional, as categorias de base, feminino, está igual uma interrogação ainda, né? Está igual ao futebol brasileiro, né? Vai depender muito dessa questão desse vírus aí, essa curva de nível que tanto eles falam. Vanderlei Correia, o homem especializado em Santos, jornalista esportivo que agora mora em São Paulo, inclusive ele, nesse momento, está em São Paulo. Mais uma vez, meu companheiro, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que eles vão ver aqui a gente, tá certo? Vanderlei, um abraço, como é que você está, meu irmão? Tudo bem, Luiz Carlos Pereira, boa madrugada, faltou boa madrugada, tem muita gente boa na internet de madrugada aí. Grande J. Lima, Pen Lima. E você, Vanderlei, tranquilo, meu irmão? Tudo bom, graças a Deus. Quanto muito bom, tempo, amor. Né, rapaz? Você agora é Sampa, né? Faz tempo, hein? Pois é, rapaz. Desde 2006 que eu tô aqui em São Paulo, e o Lima, o Luiz Carlos, o Lima, ele que me substituiu quando eu saí da federação, à frente da federação na assessoria de imprensa, o Lima que já era membro da Arlé, já estava na Rádio Tropical, juntamente com o Naldo, enfim, com todo mundo, e o presidente falou, indica uma pessoa aqui para trabalhar no teu lugar aqui, assim, assim, assado. Eu falei, bom, uma pessoa que conhece, que tem vontade, sangue nos olhos para trabalhar, eu falei, só pode ser o J. Lima. E aí foi aprovado com louvor o nome dele, e o Lima ficou lá na federação. Lá. Você ficou até pouco tempo, né? Até tempo atrás você estava lá, não estava? Na verdade, foram 10 anos, 10 ou 11 anos, nesse período aí, eu saí 2 vezes, né? A primeira vez eu fiquei 1 ano, né, fora, e na última vez eu fiquei também 1 ano e pouco, né? Foi quando eu saí para... fiz um curso de gestor de futebol, e aí eu fui para o Real Ariquemes, e esse período eu fiquei fora da federação, depois retornei, e nessa última vez agora, quando completou 10 anos, foi quando eu fui agora, 2019, gerenciar o Real Ariquemes, e retornei agora no início de 2020 do Real Ariquemes. Agora presidente também presidente, um dos representantes da ASEB, né? A ASEB é a Associação de Locutores Esportivos, né, Lima? A SEB é a Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil, né? Hoje nós temos 2 associações nacionais, nós temos a Abrace e temos a ASEB. A ASEB, a qual agora é a Arlé, que é uma das fundadoras também, filiada à ASEB, né, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil. E eu já tinha sido convidado, e era na gestão anterior, na gestão do Heraldo, o diretor representante da região norte, e esse ano, em fevereiro, no 4º Congresso, eu fui reconduzido novamente como o representante da região norte aqui da SEB, pela SEB, a região norte aqui, o representante, sou o diretor representante da região norte. Região norte que equivale aos 7... a região norte hoje, o Acre ainda é filiado à Abrace, nós temos filiado à SEB, o Pará, nós temos Amazonas e temos Rondônia, que é filiado à SEB. Então, eu represento esses 3 estados. É forte, né, Vanderlei, o homem? É forte, mas com certeza. Cara que vem do futebol, que fica ali acostumado a tomar bolada atrás do gol, tomar chuva, arrastar fio, essas coisas, esses caras vão longe, pode ter certeza disso.
Eu aproveito o seguinte, quando eu digo que é forte, e foi o principal motivo, um dos principais motivos, é bom ter você aqui ao lado, um dos principais motivos foi trazer você aqui para falar justamente da uma live, um bate-papo que você fez com o Heraldo Leite, né? Agora, domingo, foi do sábado, No domingo, sábado. né? Sábado. No sábado. E que eu achei muito legal, eu acho muito importante, até porque o Heraldo foi um dos, vamos dizer assim, um dos mentores da ASEB, né? Hoje ele está só como presidente da associação no Rio de Janeiro, mas trouxe muitas novidades. Eu acho que todos os filiados, todos os associados, posso dizer assim, teria que ter ouvido, então está lá gravadinho para ouvir as novidades, né, Lima? Você pode adiantar aí para a gente uma das principais novidades com relação ao que vem aí o pós-pandemia? Olha, Luiz, com relação ao Heraldo, o Heraldo, para mim, é um dos grandes repórteres esportivos consagrados do Brasil, né? E foi foi o primeiro presidente da SEB, e hoje ele é presidente da ASERJ, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, e na SEB ele é o diretor financeiro da SEB, né, nessa eleição que ocorreu em fevereiro. E a novidade que nós teremos é que tudo vai mudar, né? Já houve uma mudança, né, com a chegada desse coronavírus, dessa pandemia. Essa pandemia. Né? Então, assim, hoje nós já vivemos uma outra realidade. E pós-pandemia, nós vamos viver outra realidade. Se muitos colegas ou muitos profissionais da crônica esportiva já reclamavam de direitos, já reclamavam porque não pode isso, não pode aquilo, o pós-pandemia vai ficar pior. Não pior no sentido de trabalho. O trabalho vai permanecer o mesmo, mas muitas outras situações vão acontecer, como, por exemplo, não foi publicado ainda porque está sendo ultimado, né, um protocolo, inclusive pela CBF, e a CBF hoje ela ouve a SEB, ela ouve o sul do país, principalmente os representantes de São Paulo, Minas e Rio, que tem os clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, Série B, são muito ouvidos também quando da confecção de um protocolo nesse nível. E como você mesmo ouviu o Heraldo falando de um protocolo e das mudanças e da diminuição, esse protocolo, provavelmente nos próximos dias ou semanas, a CBF vai encaminhar para as federações, deve encaminhar para as associações nacionais, no caso a Abrace e a SEB deve enviar para as associações filiadas. Porém, nós já temos um provável como adiantar algo do que vai ser o pós-pandemia para a imprensa na questão do futebol. Nesse parâmetro, ou seja, cabine de imprensa, nós vamos ter aqui muitas situações que a federação, acredito, que é quem vai tomar essas providências, né? Vai ser ela que vai ter essa responsabilidade, entendo eu, nesse momento. Nas questões de cabine de imprensa, na cabine não vai ter mais narrador e comentarista, vai ter apenas o narrador. Em cabines que são amplas, aquelas cabines onde tenha pessoas que ali cabe 2, 3 equipes de transmissão, só vai ficar o narrador e cada um em uma distância de 2 a 3 metros e com uma viseira, né? Além da máscara, aquela viseira que vai ter que ser utilizada também pelos narradores. Um segundo ponto, um segundo momento, o número de profissionais dentro do gramado serão reduzidos e não haverá mais o repórter de pista, né? Não haverá mais entrevistas ali dentro. Então, pelo fato de não ser liberado a questão de entrevistas, o profissional também não vai estar mais à beira do gramado. As entrevistas pós-jogo, não vai ter mais entrevistas de rádio, e as entrevistas vão ser através de TV, ou se tiver rádio, se permitir a rádio, mas vai ser
com um cabo de microfone, ou seja, numa distância, aquele tipo de cabo que se usa das TVs, onde ele coloca por cima da pessoa, do entrevistado, ou nesse caso, como tem agora no futebol alemão, tem uma barreira, né, uma placa ali que divide os profissionais e o jogador, que fica a uma distância ali no mínimo de 2 metros, e eles colocam aquele cabo com o microfone para que o jogador dê a entrevista. A questão de coletivas, não terá mais coletivas presenciais. As coletivas serão virtuais e sob a responsabilidade dos assessores de imprensa de cada clube. Então, muitas mudanças. Não digo que os profissionais vão perder espaço, vão perder o seu emprego, mas o número de profissionais vai ser reduzido e acredito até que nesse pós-pandemia, tudo que hoje foi reinventado e que já existia, como a questão da transmissão via tubo, né, que é quando a emissora não vai ao estádio e faz a transmissão por TV dentro de seu estúdio. Muitas coisas vão ter que ser reinventadas para esses profissionais continuarem o seu trabalho. Então, esse protocolo, pelo menos esses itens que eu citei aí, já estão definidos e só depende agora de uma aprovação final por parte da CBF. Vanderlei Correia. Engraçado, o que o Lima estava falando aí da questão das transmissões de coletivas online, essas coisas e tal. O Palmeiras, por meio do Luxemburgo, está fazendo... Vamos falar do Palmeiras até porque eu entrevistei ontem o Maurício Cupertino, que é o auxiliar do Luxemburgo, né? Foi jogador do Santos, enfim, jogou em outras equipes, e estava me falando que o Luxemburgo, além de ele ter um canal no YouTube também, ele está concedendo entrevistas coletivas. É o único técnico que está concedendo entrevistas coletivas pela internet. E ali, 1h e tanto de entrevista, e ele é um cara que gosta das câmeras e tal, e gosta de falar. Então, esse é um novo formato agora de imprensa, essas coisas. Enquanto não passar tudo isso aí, eu vou falar um negócio para você. É mais seguro, você pode aproveitar muito mais, e não é aquela pressão, aquele 15 minutinhos que tem ali para você arrancar alguma coisa do técnico. Ali o cara tá na casa dele, tá tranquilo, vai dar entrevista coletiva. Sim, vou dar daqui a pouco, daqui 1 hora. Acaba o jogo, ele vai para casa dar entrevista coletiva. Simples. Cada um tá ali no seu cantinho. É o futuro, cara. É o que vai acontecer. Infelizmente, foi antecipado por conta dessa pandemia. Mas é uma coisa que já vinha acontecendo. Por exemplo, as zonas mistas, Copa do Mundo, que não tem esse negócio de entrevista. É só aqui no Brasil que repórter de rádio entra em campo, aquela coisa e tal. E você vê que algumas competições já nem pode mais, só pode a TV, por questão de direito. Mas Copa do Mundo não tem isso, né, cara? Você tem ali um local ali que seriam as salas de imprensa e as salas mistas. Mas, ou seja, essa pandemia antecipou uma coisa que eu acho que não vai ter mais volta. Vai ser, de agora em diante, vai ser assim. Até em questão... E outro detalhe, Lima, sem querer te cortar, um dos principais. Cada repórter, o narrador, ou o profissional, ele vai ter que levar o seu material. Ele falou isso, né? O seu microfone, meu caro Vanderlei, você vai levar de casa, você está entendendo? Então, você tem o seu material preferencial. Não tem aquele negócio de chegar lá e passar para outro repórter. Quantas vezes eu já fiz aqui? Eu e o grande Naldo Dias, utilizando o mesmo microfone, porque às vezes o microfone falhava, né? Eu digo, vai você daí, Naldo, tá com quem? O cara aqui ao meu lado, a gente deu arte e isso. E não vai ter mais isso não, né, Lima? Eu entendo até assim, que não vai depender só do profissional, vai depender da empresa dele e da consciência do profissional. Se ele entender que a partir de agora, porque não vai ser uma coisa assim, alguém vai exigir que você use o seu microfone. Isso aí vai partir do profissional e vai partir da empresa que ele trabalha, né? Então, é uma coisa que, na minha opinião, vai ser muito relativa e restrita ao profissional e à empresa dele. Agora, a questão do trabalho, que nem o Vanderlei falou aí, Copa do Mundo, Olimpíadas, Sul-Americana, Libertadores, já há muitos anos que o profissional de rádio não existe mais o repórter de pista, como a gente chama, que fica ali em torno do gramado. Isso já deixou de existir há vários anos nessas competições internacionais. Como o Vanderlei falou, aqui no Brasil é que ainda existe, eu acredito que é louvável, que tinha que permanecer. Agora, se criar critérios
para trabalhar, eu acho que tem que ser cumprido. E o que vem fazendo com que isso ocorra no nosso país é justamente o descumprimento. Quando você chega no campo, você tem uma cartilha hoje, a CBF distribui essa cartilha, as associações distribuem essa cartilha, onde você, como a Copa São Paulo, determina onde você tem que trabalhar, e muitas vezes o profissional descumpre. Então, no dia a dia, e isso vem ocorrendo em função de cobrança de profissionais como treinadores, como árbitros de futebol, é porque não se divulga, mas todas essas situações que foram implementadas até hoje, que foram limitando o trabalho, foram limitando locais de trabalho dos profissionais, foram cobranças que foram feitas ao longo do tempo, em virtude até do tempo, da forma como era, como o Vanderlei sabe, você sabe, entrava 5, 6, 10 repórteres ali com microfone dentro do campo, atrasava o início do jogo, atrasava o início do segundo tempo, no final do jogo todo mundo invadia. Então, isso foi uma questão de cobranças, dos próprios patrocinadores grandes de Série A, Série B, que começaram a fazer essa cobrança, e essas mudanças foram sendo adaptadas, e hoje chegou no que chegou, e essa pandemia, essa situação, essa crise que nós estamos passando, todo mundo teve que se reeducar, se readaptar, e o futuro é esse mesmo que nós estamos vendo aí. Eu entendo isso que o Lima está falando, acho que tem só tem um adendo aí. Isso foi, na verdade, uma pressão da televisão, a retirada dos repórteres de rádio, porque a TV, o Luiz Carlos acho que caiu ali, a retirada desses repórteres de campo, porque eles estavam... eu continuo falando aqui. Ali, Opa! Ele estava ocupando... Ficou todo preto aqui. Calma, rapaz, calma que nós estamos aqui. Calma, segura na minha mão que nós estamos aqui. Claro. Não, tranquilo. Não, eu só estou avisando, só estou comunicando que eu continuei falando. Tá certo? Agora, deixa eu só dizer. Espera um pouquinho, deixa eu só concluir aqui, você já fala, porque a gente não ouviu o que você falou. Estava falando aqui eu falei aqui foi o seguinte, que a TV foi que pressionou muito a retirada de repórter de rádio, de fotógrafo da beira de campo. Você vê aí as decisões de campeonatos carioca, até o Campeonato Brasileiro que o Flamengo conquistou em 2009, antes de acabar o jogo, o aglomerado de gente que tinha na beira do Maracanã, que você não conseguia ver a linha lateral do campo, assim, né? Isso, na década de 80, isso era uma cena que era repetidíssima, né? Então, às vezes, a TV não conseguia fazer o trabalho, ela pagava pelo espetáculo, não conseguia. Então, eles começaram a bater pesado nisso aí, junto à imprensa, junto aos sindicatos, às associações e tal, para que isso fosse mudando, né? E foi mudando, foi aos poucos tirando o profissional de rádio, principalmente, da beira de campo. Deixa o Luiz falar aí, que ele cortou. Não, então posso falar, é o seguinte, porque estava aqui na ponta da língua também, é claro que mudanças é muito bom, eu acho muito legal, mas o que eu já vi, por exemplo, de repórter querer sair na fotografia do time, você lembra da foto? O que eu já vi de... Eu já saí. Na época que podia, que deixavam você ir lá no meu campo, eu tenho foto dessa situação. Estou falando de você. Lá no meu início, lá 1997, 98, eu saía. Normal naquela época. O que a gente vê hoje quebrando o protocolo, tá certo? Essa coisa que você fala aí, o que falta é porque tem gente que desrespeita, mas tem um que desrespeita o máximo possível em termos de pandemia, em termos de segurança de saúde, que eu não vou dizer aqui o nome, que todo mundo já está sabendo quem é, né? Mas é um que quebra, que sai aí, coçando o nariz, pegando na mão de todo mundo. Não vamos falar disso, não. Vamos falar de coisa boa, né? Então, Lima, eu acho que deu para gravar tudo aí do Lima, meu caro Vanderlei. Depois vai ter que dar uma ajeitada nisso aí. E eu queria saber o seguinte, Lima. Um detalhe, Pereira, você me concede só complementar o que Vanderlei falou, a pressão das TV, e só como um exemplo, até 2013, aqui na nossa Rondônia, todo mundo entrava dentro de campo, todo mundo tinha liberdade. Mas em 2013, Luiz Carlos Pereira lembra, o Vanderlei deve lembrar, nós tivemos a Copa do Brasil aqui, quem estava jogando aqui ao vivo para todo o Brasil? Palmeiras. Né? Palmeiras. Com televisionamento aberto e no pay-per-view. Né?
E eu estava lá como delegado do jogo e fiquei o tempo todo. Inclusive, o supervisor, o cara que era responsável pela transmissão, era um morenão de 2 metros de altura, que eu fiquei o tempo todo perto dele, até para me aprender alguma coisa daquelas transmissões ao vivo. E o que é que ocorreu? De tanto orientar, e aí onde eu falo aquela questão, Pereira, da falta do respeito, as pessoas não respeitam o direito dos outros, e isso é que muitas vezes faz com que os nossos direitos sejam ceifados, sejam tirados, né, por causa de 1, 2, 3. No final do jogo lá, em Vilhena, eu tinha orientado a todo mundo não passar as placas, porque só quem teria o direito de ir à beira do gramado era o repórter da TV que estava transmitindo. E quando o árbitro trilou seu apito do lado esquerdo, de quem está nas cabines ali, daquele lado de madeira, do lado dos vestiários, meu amigo, houve uma invasão dos repórteres nossos aqui, do nosso estado. Eu tinha até pouco tempo todo o vídeo, porque perdi muita foto, muito vídeo, muita coisa, mas eu tinha até pouco tempo esse vídeo, a transmissão integral. E o que ocorreu? Nesse momento, quando eu corri para lá, para pedir para o pessoal sair, eu fui xingado por colegas nossos, que eu era chato, vai não sei para onde. E o cara, o morenão lá, meu amigo, esse cara entrou lá, chegou no meio de todo mundo e falou assim: vocês são um bando de amadores. Eu nunca vi tanta irresponsabilidade e amadorismo. Tinha repórter nosso pedindo a camisa do Valdívia, cara, em vez de estar fazendo o seu trabalho. Sabe o que é que ele fez? Ele cortou a transmissão ao vivo, a entrevista com o Valdívia. Quem estava do lado direito era um colega nosso que estava, o Fábio Diniz, que na época estava lá fazendo... pelo Sport TV. Pela Sport TV, o lado do time da casa, e passou para o Fábio Diniz para ele entrevistar o Birigui. E sabe o que foi que aconteceu? Não voltou mais a transmissão ao vivo. De lá mesmo cortou para as cabines. No outro dia, meu amigo, chegou uma carta deste tamanho da CBF para a federação, cobrando a Arlé daquela situação. E a partir dali foi onde veio a cobrança para Rondônia para se cumprir todos os protocolos de transmissão de trabalho da imprensa do mesmo jeito no resto do Brasil. A gente ainda não cumpre, muita coisa não cumpre, mas a partir daquela data foi que ocorreu essa situação, e que até hoje todo mundo, ou muita gente acha que eu sou chato, que foi eu que criei esse tipo de trabalho aqui em Rondônia, né? Não, foi não. Esse assunto é complicado, porque eu lembro que em 2002 ou 2003, que o Bahia foi jogar contra o CFA pela Copa do Brasil. 2003. Eu estava lá. Então, você lembra? Eu era assessor de imprensa da federação. Isso. Eu estava na Rádio Tropical. Teve uma briga com a federação, com a Arlé. Se não me engano, era o Agdo Melo, que era o presidente. Isso. Enfim. E a orientação era o seguinte: a Arlé não credencia, quem vai credenciar é a federação, que isso está no regulamento das competições da CBF. A federação credencia ou ela indica uma entidade para credenciar, que no caso era a Arlé. Mas vivia uma guerra danada lá, enfim, eu que acabei credenciando todo mundo. Mas, meu amigo, foi o Bahia que foi jogar aí. Eu lembro que o jogo foi 3-3, se eu não me engano, o jogo contra o CFA. Exatamente. Um jogaço de futebol na Luizão lotado. Mas olha, colunista social, jornalista que cobria moda, jornalista policial. Não, jornalista policial. Era o cara que eu não entendia. Eu falei, mas gente, aí chegavam os ofícios, assim, aquela lista. Rádio tal. 12 pessoas. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, você precisa de 3 pessoas para ser bondoso. 4 pessoas, 2 repórteres, um comentarista e um narrador. Que vocês sabem, vocês trabalharem em rádio, tá mais do que suficiente para fazer uma transmissão. Exatamente. Porque aí eu aprendi isso, vocês também sabem. O narrador, eu enjoei de fazer isso aí, aprendi muito com o Naldo Dias isso aí, depois com o João Dalmo também. Eu enjoei de fazer transmissões de jogos sozinho. Eu ia, levava o equipamento, eu mesmo montava a minha malinha de transmissão ali, fazia a transmissão ali, ponto. Sim. Pegava, às vezes, alguém para comentar ali.
Quando você tinha um comentarista, beleza. Se você tivesse um repórter, então melhor ainda. Mas, cara, é que assim, nunca tinha uma atração. Quando tinha, todo mundo. Vereador mandava ofício. Preciso meus assessores, são assessores de imprensa. O que o assessor de imprensa do vereador tem que estar na beira de campo, cara? Rapaz, mas o que me xingaram? Os caras me xingavam, rapaz, na rua. Porque você não deixou eu entrar em campo? Meu amigo. Mas eu já sofri. Tá falando, eu passei por isso. Isso em 2000, 2003, por aí eu passei por isso. Imagina. Você passou em 2003, eu passei agora recente, 2017, na Copa do Brasil, filho. Ponte Preta, né? Ponte Preta. Isso, Ponte Preta e Gênesis. Eu passei por essa situação. Rádio que nunca transmitiu, não deu nem um flash, nunca falou de uma linha de futebol. Ele pediu o credenciamento de 8 pessoas. 8. Até o técnico, o cara que fica no transmissor, acho que foi para beira do campo, né? Porque não é possível. Mas aí eu tive que cumprir o que o protocolo exigiu. Me ligaram, pessoas que sabiam como era o protocolo, gente de dentro da rádio. Ô, Lima, o que está acontecendo? Nada, não está acontecendo nada. O que eu não posso é atender a reivindicação suas do jeito que está fazendo. Eu já vou atender de uma forma que nem poderia. Por exemplo, eles usaram o Carlos Pereira, um exemplo, que era da Rádio Tropical, da Rádio Globo, para transmitir pela rádio dele. Não pode, filho. O teu crachá é da tua rádio, não é da outra rádio. Aconteceu. Não mudou muita coisa, Vanderlei. Assim, não muda. Nesses termos... Mas a gente já segue um protocolo, até porque é isso que você falou com relação às federações e às entidades. A lei 12.395, que hoje rege o trabalho das associações de credenciamento, que é o 90F, hoje ela dá essa autonomia às entidades. Porém, tem que ter um alinhamento com as federações de futebol. As federações que dizem assim, olha, a Arlé, no caso em Rondônia, é a credenciadora de acordo com a lei. Mas se amanhã a federação entender que a Arlé não está cumprindo as normas, a lei, e ela disser quem vai credenciar é a federação, ela tem todo o direito de fazer o credenciamento. Sim. É um direito da entidade, até porque as competições são dela, não é das entidades. A entidade, por força da lei, dá o direito de credenciar o profissional que garante a ele tanto o acesso ao estádio como ao local de trabalho dele, nas cabines e no entorno do campo de jogo. Voltando lá em 2003, foi criada uma confusão, que eu lembro que o Marcos Gutzmacher, nosso fotógrafo, ele era o presidente do Sinjor na época, meu amigão, meu amicíssimo, a gente jogou muitas vezes futebol junto. E foi criada uma confusão que ele foi lá, ele chegou lá e chamou o Heitor, e falou, Heitor, pô, a gente tem que... É o Sinjor que falou, olha, é com eles aqui, ó. E aí, não era nem o Sinjor, quem credenciou foi a federação, porque era a federação que indicava, e aí foi feito. Enfim, mas são coisas que, se você vai em outros locais também, menores, em centros menores, isso acontece, porque é uma atração, todo mundo quer estar ali, quer participar. Só que tem que ter regras, né? E as regras agora vão ser mais rígidas, não tem jeito. Se a gente for contar casos dessa forma, a gente vai passar o dia todo, porque Santa Cruz, Curitiba e Ji-Paraná, na Copa do Brasil também, teve profissional lá que, na época, o governador era o Ivo Cassol, o vice-governador era nosso querido Caúla, lá em Ji-Paraná, era um fotógrafo, e ele foi se pedir ao governador e ao vice-governador para que eu desse o colete a ele, e ele nem credenciado ele era. É isso. Olha, como ele disse, se a gente for for relembrar isso aqui, e é bom relembrar, eu acho muito gostoso. Tem muitas histórias, Luiz, que até hoje ninguém nunca soube, porque tem muitas coisas que passam desapercebido. Tem que passar isso para um livro, viu? Agora, pra você ter uma ideia, já 29 minutos depois tem aquele corte que o Vanderlei, o Hudson, eu estou falando muito o nome do Hudson, né, que é o nosso querido homem do Switch. Forte. Aí, Vanderlei, é o seguinte, 29 minutos, eu queria só para a gente fechar aqui, e agora, Lima, um vapt-vupt, ontem foi anunciada a Rosinha como supervisora de futebol do Porto Velho Esporte Clube. Eu acho que
é uma novidade boa, principalmente por ser mulher, e a mulher é tão difícil de um cargo, de uma atribuição em time de futebol. No Brasil, não falo só daqui, não. Né, Lima? Muito bom, né? Bom, até porque a gente vê que o Porto Velho ele está dando oportunidade a profissionais e a pessoas que militam dentro do futebol, que têm um conhecimento do futebol, apesar da função que deram a ela ser supervisora, mas eu acredito que se deram essa oportunidade a ela porque ela tem capacidade e tem, acima de tudo, o conhecimento para desenvolver a função que foi atribuída a ela, e a gente espera que ela faça um bom trabalho, né? E o bom de tudo isso é que é pessoa daqui, não foi importada. Né? Então, eu falo muito isso. Se traz muitos profissionais de fora e deixam de dar oportunidades a profissionais daqui do nosso estado. Então, o Porto Velho, eu entendo que, nesse momento, está fazendo um trabalho profissional, pé no chão, muitas vezes calado, mas tem feito de uma forma muito profissional. Vanderlei Correia, o papo é bom demais, né, Vanderlei? É bom e já acabou, né? Infelizmente, o tempo é curto. O J. Lima tem que aparecer mais vezes aí, tem que baixar um pouco essa bola, rapaz, e conversar com você. Não é porque você começou um programa novo aí agora que você não quer falar com a gente, rapaz. Filho, tá, minha humildade sempre foi essa, nunca vai mudar, não tem negócio de ter subido pra cabeça não, viu? É estrela, nem foi pra seleção brasileira ainda, já tá nessa máscara toda, pô. Primeiro você tem que ser convidado, não posso invadir o habitat dos outros, né? Aí é com o Luiz Carlos Pereira aí, ó. Não, ele sabe. Não, sempre sabe que me convidaram, eu sempre estive à disposição. Não, isso é verdade. Até porque eu tinha falado com ele para gravar domingo, e ele já tinha um programa lá com o pessoal de Pernambuco. Essa novidade aí com o negócio de streaming, essas coisas novas, né, de tecnologia, e graças a Deus, ele também era cabeça dura, mas está chegando lá. O Sandemar era outro também, mas tá. Eu falei para o Heraldo, né, e a coisa agora é isso mesmo. De chegar nesses aplicativos. Lima, obrigado, eu vou encerrar aqui, mas aí tu fica com o Vanderlei que é o carro-chefe de encerrar o programa. Lima, mais uma vez, obrigado, tá certo? A gente tinha também o assunto da FENAPAF, que é a Federação dos Atletas de Futebol Profissional, com relação àquele emergencial, aqueles R$600, o Dida era outro convidado, mas, rapaz, ninguém ainda você não queira que eu fale, você não queira que eu fale sobre aquele assunto ali, não? Que aí muitas vezes nós somos obrigados a falar algumas coisas que muita gente não gosta de ouvir, viu? Não, mas vamos falar em outro dia. Mas é bom, vamos, não tem problema. Pois é bom porque tem mais tempo para falar sobre isso, tá certo? Sim. Até porque você sabe que é uma minoria de atletas profissionais que realmente estão fora dessa coisa dos R$600. A maioria... Só que aí tem aquela situação, eles não definiram nada com relação a valores. Ninguém sabe se eles querem o emergencial de R$600 ou se é um valor de R$1.550, que é o que a Federação Nacional está querendo. Então, assim, tem muita coisa ainda. Eu sou a favor e entendo que muitos daqueles jogadores, e muitos jogadores no Brasil, já receberam esses R$600. Quando você faz o cadastro, não é obrigado a dizer que você é jogador, basta dizer que você tem uma renda de X a X ou abaixo de X, certo? Como em outra oportunidade a gente pode discutir essa questão também, a questão da carta que foi feita para a CBF, que partiu do presidente lá do Barbalha do Ceará, o Lúcio Barão, solicitando uma ajuda financeira da CBF para os 250 clubes dos estaduais, e olha o que está acontecendo com o presidente. Ou seja, cai no descrédito, filho. Termina caindo numa situação onde todos são prejudicados diante da atitude de um ou meia dúzia. Inclusive, ele está sendo citado lá pelo TJD, o Barão... Citado não, ele foi denunciado pelo vice-presidente dele. O vice-presidente dele, que também parece que não é peça muito legal, mas já deu TJD. Então vai dar problema para ele. Mas, Lima, mais uma vez, muito obrigado. Vai vir mais vezes aqui no nosso Rondônia ao vivo, tá certo? Nosso esporte.com. Eu só que agradeço, Pereira. Um abraço para você, para o Vanderlei, a todos os telespectadores. Vanderlei Correia, é com você e digo mais, hoje, trabalhos técnicos dele. Hudson Guedes. Um abraço, Vanderlei, até sexta. Tchau, Luiz Carlos. Abraço, J. Lima. Prazer em falar com você. Até a próxima sexta-feira. A gente está de volta aqui.